Shalom, bom dia! Deus abençoe grandemente seu dia em nome de Jesus. Mulher forte, corajosa, mulher de Deus, mulher de fé, sua identidade receba em nome de Jesus. E estamos aqui no Devocional, capítulo 3 do livro de 1 Reis. A gente vai ver mais sobre o reinado do rei Salomão. Mas antes eu quero te convidar para a gente dar aquele bom dia para o Espírito Santo e a gente orar. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo de Deus. Bom dia, amado, querido, lindo, poderoso, santo és tu, Senhor. Nós chamamos mais do que tudo. Queremos, Senhor, fazer parte, Senhor, cada dia mais da tua intimidade, ter relacionamento contigo, Senhor, nos aprofundar na tua palavra e ter entendimento, discernimento espiritual. Fala conosco, Santo Espírito. Queremos ouvir a tua voz, autorizamos somente a tua voz aqui em nossa mente, nosso coração. Fica à vontade, Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Então, capítulo 3 do livro de 1 Reis. Começa assim. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele, e ele a trouxe à cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio, do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos de seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. Rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifício, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Deixa eu só falar aqui rapidinho, antes que eu me esqueça, porque essa parte também é muito importante. Mas a palavra começa, o capítulo 3, começa dizendo que ele se aliou ao rei do Egito, né? E assim, Salomão andava com Deus, né? A gente vai ver agora que Deus falava com ele, que Deus, sabe, super presenteou Salomão. Mas esse capítulo começa dizendo que ele se aliou ao rei do Egito. Não se podia fazer aquilo naquela época. Inclusive foi isso que acabou com a vida de Salomão. A gente vê que o início dele é muito bom, mas o final dele é terrível, justamente porque ele fez alianças que ele não deveria, ele casou com mulheres que ele não deveria, ele teve muitas concubinas, muitas mulheres, e tudo isso por causa de aliança, de política, né? Ele foi um dos reis mais incríveis que Israel teve, né? O pai Davi supera, mas ele foi um rei maravilhoso, mas o final dele é trágico, e justamente por causa dessas alianças que a gente vê ele começando aqui. Ele se aliou com o rei do Egito, não podia fazer isso. Ele casou, né? E com a filha do rei do Egito, a filha do faraó. Isso já não foi legal. Mas ainda assim, Deus ele não interfere na minha e na sua decisão. Nós temos livre-arbítrio, né? Deus, quando ele não é consultado, quando a gente não pede a opinião de Deus, ele não vai interferir, ele não vai falar. Ele nos deu esse livre-arbítrio, eu e você, a gente pode ser donas do nosso próprio nariz, das nossas decisões, né? Seja coisas boas ou não. Somente quando a gente pergunta ao Senhor, quando a gente pede a opinião dele, quando a gente consulta ao Senhor, quando a gente ora ao Senhor, é que ele vai interferir, que ele vai responder. E a gente vai ver isso aqui seguinte, porque isso acontece agora com Salomão e também é incrível demais, né, o que vai acontecer aqui. Cadê? Salomão, ele ofereceu ali, né, holocaustos ao Senhor e o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: me peça-me o que quiser e eu lhe darei. E Salomão respondeu: tu fostes muito muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi a ti, ele foi fiel a ti, foi justo e reto de coração. Tu mantivestes grande bondade para com ele e lhe destes um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizestes o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolhestes, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, a teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Esse pedido aqui de Salomão foi sabedoria, né?
Imagine que aquele Deus aparece em sonhos, ele se revela pra gente, né? De diversas formas, através de pessoas, através de sonhos, através de louvores. Ele fala na nossa mente, no nosso coração, ele fala audivelmente. Então Deus se revela, e aqui ele se revelou em sonho, e Deus perguntou: Salomão, pede-me o que você quiser. E Salomão estava com muito crédito, né? Vinha da linhagem de Davi, e Davi era um homem segundo o coração de Deus, era incrível. E ele disse: olha, você deu tudo para meu pai foi fiel, foi incrível, foi tudo certo, mas eu não sei o que fazer, eu sou muito jovem. E ele ali abriu o coração dele, né? Os medos dele, os temores dele, porque agora ele era rei, mas era um povo grande, ele não sabia o que fazer, ele está pedindo discernimento, sabedoria a Deus. Vamos ver a resposta de Deus? Versículo 10. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor, e por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, eu farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e famas, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos, obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Bom, mas não foi somente um sonho, né? Isso foi muito real. Isso aconteceu. Ele pediu sabedoria e Deus entregou sabedoria. A seguir, ele voltou a Jerusalém, pôs perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz a um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz a um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto a tua serva dormia e o pôs ao seu lado, e pôs o filho dela morto ao meu lado. E ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, eu vi que não era o filho que eu dera à luz. E a outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu, o vivo é meu. Não, elas discutiram diante do rei. E o rei disse esta afirma: meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz: não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou. Você sabe, rapidinho aqui, eu não sabia que eram 2 prostitutas, né? Esse sábio veredito do rei. Guilherme, ele ama essa história, porque ele vê a sabedoria que o rei teve, né? E a sabedoria e discernimento que Deus deu a ele. E toda vez que a gente passa em algum momento nessa história, se ele tivesse aqui, ele foi para a escola. Se ele tivesse aqui, ele saberia, né? E falaria muito bem essa história, porque ele ama. E isso mostra, né? Como se fosse uma situação, uma parábola, uma história, mas para mim foi muito real e a sabedoria do rei também. Vamos lá, o rei estava cansado de ouvir isso, né? E versículo 24. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. E trouxeram. E ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem a metade a uma e a metade a outra. E a mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. E a outra, porém, disse: não será nem minha nem sua, cortem-na no meio. Então o rei deu o veredito: não matem a criança, deem a primeira mulher, ela é a mãe. E quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Capítulo 33 do livro de o livro de 1 Reis, capítulo 3 do livro de 1 Reis. E a gente já começa a ver, né? Quando Salomão pede sabedoria, quando tem o veredito ali, as pessoas reconhecem que aquela sabedoria veio do alto, veio de Deus. E que essa sabedoria possa encher a sua mente e seu coração. Que eu e você sejamos cheias de sabedoria. Sabedoria de Deus, sabedoria do Espírito Santo, sabedoria do alto. Em nome de Jesus, você recebe? Então coloca aí, amém!